Você já imaginou como era realmente a comida na Roma antiga? Esqueça as cenas de filmes com patrícios reclinados em sofás, comendo uvas enquanto servos trazem javalis inteiros assados. A imagem é glamurosa, sedutora e completamente enganosa para a realidade de 95% da população. Imagine acordar em Roma, no ano 50 d.C., bem no coração do império. Não há supermercados, não há geladeiras, não há comida enlatada. A primeira luz do dia entra pelas frestas de um cortiço de madeira com 6 andares, prestes a desabar. Você mora em um cubículo minúsculo, sem cozinha, sem água encanada, sem banheiro. O cheiro que sobe da rua é uma mistura nauseante de esgoto, pão queimado, peixe podre e suor de milhares de pessoas amontoadas. A Roma antiga foi um império de contrastes violentos. De um lado, a elite vivia no esplendor. Do outro, a massa de plebeus, escravos e camponeses lutava diariamente para colocar algo na boca. A alimentação era um marcador social tão forte quanto a roupa que você vestia ou a casa onde morava. Bem-vindo à Roma antiga. Este não é o mundo romântico dos imperadores e gladiadores que você vê nos filmes. Esta é a realidade de como a maioria das pessoas vivia há 2000 anos. E hoje vamos explorar, em detalhes profundos, como era a comida do povo nessa sociedade fascinante e brutal. Segure-se firme, porque esta viagem vai ser desconfortável, mas inesquecível. A sociedade romana era rigidamente hierarquizada, e isso se refletia diretamente na alimentação. Cada grupo comia de forma completamente diferente. No topo, a elite, formada por patrícios e ricos equites, tinha acesso a alimentos frescos, importados, carnes nobres, peixes raros, vinhos finos e iguarias de todo o império. Suas refeições eram eventos sociais, com várias horas de duração e dezenas de pratos, e podiam pagar por cozinheiros especializados e ingredientes exóticos. No meio, os plebeus urbanos viviam em cortiços, sem cozinha, e dependiam da comida de rua: pães, mingaus, vegetais baratos, peixe salgado. E quando tinham sorte, comiam um pedaço de carne em dias de festa. Abaixo, os camponeses produziam seu próprio alimento, mas viviam na corda bamba. Uma má colheita significava fome, e comiam o básico: pão, azeite, vinho aguado, legumes e, raramente, carne. Na base, os escravos, que podiam ser mais de 1/3 da população em algumas regiões, recebiam rações mínimas para sobreviver e trabalhar, com dieta baseada em cereais baratos e, ocasionalmente, restos. A alimentação variava dramaticamente entre a cidade e o campo. No campo, as pessoas tinham acesso mais direto a hortaliças, frutas, ovos e leite. Podiam criar algumas galinhas ou uma cabra, mas estavam à mercê das intempéries e das pragas. Secas ou enchentes significavam fome real. Na cidade, especialmente em Roma, a população era enorme, cerca de 1 milhão de habitantes no auge do império, e alimentar essa massa humana era um desafio logístico monstruoso. A maior parte dos alimentos chegava de longe: grãos do Egito, azeite da Espanha, vinho da Gália. A cidade era uma boca gigante que precisava ser alimentada diariamente, e o Estado tinha um papel fundamental nisso, com a distribuição de grãos chamada annona. E, assim como na Idade Média, não havia refrigeração. A comida estragava rápido. As técnicas de conservação eram limitadas: salga para peixes e carnes, secagem para frutas e grãos, defumação para carnes, conservas em azeite para queijos e legumes, fermentação para laticínios e bebidas. Apesar disso, a comida estragava. Pão mofado era raspado e comido.
Frutas passadas eram aproveitadas. Carne meio podre era cozida com muitos temperos para disfarçar o gosto. O risco de intoxicação alimentar era constante. Assim como em muitas civilizações antigas, o cereal era a base da alimentação romana. O termo companaticum, que significa o que acompanha o pão, revela a centralidade desse alimento. O pão era o prato principal. O resto era apenas acompanhamento. O cereal mais comum era o trigo, mas não o trigo refinado que conhecemos hoje. Havia várias variedades. O trigo comum, usado para pães de qualidade superior. A espelta, um trigo antigo muito usado em mingaus e papas. A cevada, considerada inferior, era alimento de pobres, escravos e soldados em tempos de escassez. E o painço e sorgo, cultivados em regiões mais pobres, considerados alimentos de última necessidade. Antes que o pão se tornasse dominante, o alimento romano por excelência era o pulse, um mingau de farinha de espelta cozida em água ou leite. Era o prato dos antigos heróis romanos, associado à simplicidade virtuosa do passado. Ainda no Império, os pobres consumiam pulse diariamente, muitas vezes temperado com ervas, legumes ou, quando muito, um pouco de queijo, e comiam com as mãos ou com colher de madeira. Com o tempo, o pão assado em fornos se popularizou. Em Roma, havia padarias, chamadas pistrina, por toda parte. O pão era vendido em diversos formatos e qualidades. Havia o pão branco, o panis cândidus, feito com farinha bem peneirada, que era o pão dos ricos. Havia o pão escuro, o panis secundarius ou plebeius, feito com farinha integral, mais barato, que era o pão do povo. Havia o pão militar, o panis militaris, feito para os soldados, mais durável, que podia ser levado em campanhas. E havia o pão de subprodutos, feito com farelo e restos de moagem, que era o pão dos pobres extremos. Em Pompeia, foram encontrados mais de 30 fornos de padaria, evidenciando a importância do pão na dieta cotidiana. O pão era frequentemente vendido diretamente nas padarias, e os romanos costumavam comprá-lo fresco diariamente. A moagem do grão era uma indústria em si. Moinhos movidos por animais, geralmente burros ou cavalos, ou por água em épocas posteriores, moíam o trigo. Os moinhos de Pompeia são famosos. Pedras cônicas encaixadas onde o grão era despejado e moído entre as pedras. A farinha resultante era peneirada para separar o farelo. Quanto mais peneirada, mais branca e cara a farinha. E assim como na Idade Média, a farinha sempre continha insetos. Gorgulhos, larvas, traças eram moídos junto com o grão. Para os pobres não havia escolha. Comia-se a farinha com os insetos, ou não se comia. O vinho era onipresente na Roma antiga, consumido por todas as classes sociais, mas, como tudo, havia vinhos e vinhos. As vinhas se espalhavam por toda a Península Itálica e províncias. Os romanos desenvolveram técnicas avançadas de viticultura e envelhecimento. Os vinhos mais famosos vinham da região do Lácio, da Campânia, como o Falerno e o Sécubo, e posteriormente de outras províncias. O vinho era frequentemente aromatizado com ervas, especiarias, mel ou resinas. O mulsum, vinho com mel, era uma bebida comum no início das refeições. O passum era feito com uvas passas, resultando em um vinho doce. Para a maioria das pessoas, porém, o vinho era barato, ácido e fraco. Muitas vezes era simplesmente vinagre diluído em água. Esse vinho de baixa qualidade, chamado posca, era a bebida dos soldados e dos pobres. Era feito com vinho azedo, vinagre misturado com água e às vezes com ervas para melhorar o sabor. Era o que matava a sede de milhões de romanos todos os dias. Os romanos consideravam bárbaro beber vinho puro.
A prática padrão era diluir o vinho em água, geralmente na proporção de uma parte de vinho para 2 ou 3 de água, às vezes mais. Beber vinho puro era coisa de bêbados e descontrolados. O vinho era misturado em grandes crateras, tigelas e servido com conchas. O vinho estava presente em todos os momentos, nas refeições familiares, nos banquetes, nas festas religiosas, nos rituais. O deus Baco, Dionísio, era amplamente cultuado. Beber vinho era parte da identidade romana, em contraste com os bárbaros que bebiam cerveja. O azeite de oliva era tão fundamental quanto o pão e o vinho. Era usado na alimentação, na iluminação com lamparinas, na higiene para limpar o corpo após o banho e em rituais. A Itália e, posteriormente, as províncias hispânicas, especialmente a Bética, produziam enormes quantidades de azeite. O Monte Testácio, em Roma, é uma montanha artificial feita de fragmentos de ânforas de azeite. Estima-se que contenha os restos de mais de 50 milhões de ânforas. O comércio de azeite movimentava o império. Na culinária, o azeite era usado para cozinhar, fritar, temperar saladas e conservar alimentos. O pão molhado no azeite era um café da manhã comum. Os pobres usavam azeite de qualidade inferior, muitas vezes rançoso ou misturado com outras gorduras. Era a principal gordura da culinária romana. Havia diferentes qualidades. O azeite extra virgem de primeira prensa era reservado à elite. O azeite de prensas subsequentes, mais ácido, era para o povo. E o azeite de olivas caídas, amargo, era para escravos e lampiões. A maioria da população romana tinha uma dieta essencialmente vegetariana, não por opção, mas por necessidade. A carne era rara. O que sustentava o povo eram os vegetais, as leguminosas e as hortaliças. As leguminosas eram a proteína dos pobres. As lentilhas, chamadas lens, eram um alimento básico, barato e nutritivo, cozidas em sopas ou ensopados. O grão de bico, cícer, era muito consumido, torrado como petisco ou cozido. Uma família romana, Cícero, derivou seu nome dessa leguminosa, provavelmente porque um ancestral tinha uma verruga no nariz parecida com um grão de bico. As favas, faba, eram amplamente cultivadas e consumidas, mas havia uma conexão religiosa. Eram associadas aos mortos. As ervilhas, pisum, também eram comuns, frescas ou secas. Os tremoços, lúpinos, eram consumidos em salmoura, como petisco. Entre os vegetais mais comuns, a couve, brássica, era tida como alimento medicinal. Catão, o Velho, dedicou páginas aos seus supostos benefícios e era consumida cozida em sopas. As alfaces, lactuca, nome derivado do leite, lac pela seiva branca, eram comuns em saladas. Cebolas e alhos, cepa et allium, eram onipresentes, davam sabor a qualquer prato e eram considerados alimentos de trabalhadores. O alho poró, porrum, era apreciado, especialmente o de Narbonense, na Gália. Nabos, rapa e beterrabas, beta, eram alimentos rústicos de camponeses. Cenouras, carota e pastinacas já eram conhecidas, embora diferentes das atuais. Pepinos, cucumis eram consumidos frescos ou em conserva. Abóboras e cabaças, cucurbita, eram cozidas ou assadas. Os espargos, asparagos, eram considerados uma iguaria, mas também cresciam selvagens. Cogumelos e trufas eram iguarias valorizadas, mas também perigosos. Envenenamentos eram conhecidos. Alguns cogumelos eram cultivados, outros colhidos na natureza, e as trufas eram extremamente caras. O preparo dos vegetais era simples. Geralmente eram cozidos em água, às vezes com um pouco de azeite e ervas. Sopas grossas de legumes com pão eram a refeição padrão.
Saladas cruas também eram comuns, temperadas com azeite, vinagre e sal, e comia-se com as mãos, usando o pão como colher. A Itália é abençoada por frutas, e os romanos as apreciavam, frescas ou secas. As uvas, uva, eram consumidas frescas, passas e, claro, para vinho. Uvas passas eram usadas em doces e bolos. Os figos, ficus, eram extremamente populares, com inúmeras variedades, frescos no verão e secos durante todo o ano. O figo seco prensado era um alimento energético. Maçãs malum tinham várias variedades, algumas de conservação duradoura. Peras, pirum, também variadas, consumidas frescas ou cozidas. Romãs, malum granatum, eram apreciadas pelo sabor e simbolismo. Cerejas, cerassum, foram introduzidas na Itália por Lúculo no século I a.C. e tornaram-se populares. Pêssegos, persicum, a maçã da Pérsia, foram introduzidos mais tardiamente. Damascus, armeniaca, a maçã da Armênia. Marmelos, Sidônia, muito aromáticos, usados para doces e conservas. Ameixas, prunum, frescas ou secas. Tâmaras, dáctilos, importadas do Oriente, da Judéia e Arábia, eram caras. Melões e melancias, melo et angúria, já eram conhecidos. Frutas silvestres como amoras, framboesas e morangos eram colhidos na natureza. A secagem era o principal método de conservação. Figos, uvas, ameixas, tâmaras e damascos eram secos ao sol e podiam durar meses, consumidos como lanche, usados em bolos ou cozidos em pratos. Nozes, nux, eram muito apreciadas. Amêndoas, amígdala, eram comuns. Avelãs, corilos, também consumidas. Pinhões, pinéa, extraídos das pinhas, usados em receitas. Castanhas, castanéa, eram um alimento de montanheses e pobres. O Mediterrâneo banhava a Itália e o peixe era uma fonte importante de proteína, especialmente para quem vivia perto da costa. Peixe fresco era um luxo para quem morava longe da costa. Em Roma, peixe fresco chegava via rápida correio e era vendido a preços altíssimos no mercado. Certos peixes, como o linguado, o róbalo, a dourada, eram especialmente valorizados. Peixe salgado e seco era a forma mais comum de consumir peixe para o povo. Sardinhas, cavalas, atum e outros peixes eram salgados e secos, ou conservados em ânforas com salmoura, podendo durar meses e ser transportados por todo o império. Era o peixe dos pobres, duro, salgado, que precisava ser demolhado. O garum, ou liquamen, era o molho de peixe fermentado onipresente na culinária romana. Era feito com vísceras de peixe, cabeças, tripas, sangue, sal e ervas, deixados fermentar ao sol por semanas ou meses. O resultado era um líquido escuro, extremamente salgado e pungente. Havia fábricas de garum por todo o império, especialmente na Espanha, em Cartagena e Lisboa, e no norte da África. O garum era exportado em ânforas, e o cheiro das fábricas devia ser insuportável. Havia garum de primeira qualidade, feito com peixes nobres como atum, e garum de qualidade inferior, feito com peixes pequenos e restos. O melhor garum era caríssimo. Era usado como tempero em praticamente tudo. Carnes, peixes, vegetais, ensopados. Era o molho de soja dos romanos. O múria era um molho similar, menos concentrado. Ostras eram extremamente populares, criadas em viveiros chamados ostrearia. Sérgio Orata ficou famoso por criar viveiros de ostras no século I a.C. Mexilhões, lapas, ouriços do mar também eram consumidos. Peixes de água doce de rios e lagos forneciam trutas, lúcios, carpas e enguias. A enguia era particularmente apreciada, e alguns as criavam em tanques domésticos. Comer carne regularmente era privilégio de poucos. A maioria da população só provava carne em ocasiões especiais.
festas religiosas, casamentos ou quando um animal morria. O porco, porcus, era a carne mais consumida, mesmo entre os que comiam carne. O porco era criado em toda a Itália, e todas as partes eram aproveitadas. Presuntos, bacon, toucinho, chouriços, morcelas. Os porcos da Gália e da Espanha eram famosos. Cordeiro e cabrito, agnus et haidus, também eram comuns, especialmente na primavera, associados a sacrifícios religiosos. Carne de boi, bós, era menos comum, pois bois eram animais de trabalho, mas vacas velhas e bezerros eram abatidos. Aves, como galinhas, patos, gansos, pombos, tordos, melros, perdizes, fazões. As galinhas eram as mais comuns, fornecendo ovos e carne. Caça, venátio, como lebres, javalis, veados, corços, gazelas no norte da África, era valorizada e aparecia nos banquetes. O javali era frequentemente servido inteiro, com recheios elaborados. Nos banquetes dos super-ricos apareciam iguarias bizarras. Flamingo, papagaio, pavão, grou, avestruz, até dormideiras, glis, engordadas em potes. Isso era mais exibicionismo do que culinária. No dia a dia do povo, a carne de porco aparecia na forma de toucinho, laridum ou banha, achungia, usados para cozinhar e dar sabor. Miúdos como coração, fígado, tripas eram mais baratos e consumidos como ensopados. Em Roma, havia lojas que vendiam carne cozida e salsichas, tomacinai, para quem não tinha onde cozinhar. Os sacrifícios religiosos produziam muita carne. Parte era queimada para os deuses, parte ficava com os sacerdotes e parte era distribuída ao povo ou vendida. As festas religiosas eram, portanto, ocasiões em que até os pobres podiam comer carne. Quanto aos laticínios, o leite, laque, era consumido fresco, principalmente no campo. Nas cidades, era mais comum o leite de cabra ou ovelha, vendido em pequenas quantidades. Leite azedo, coalhada, também era consumido. O queijo, caseus, era um alimento importante, com inúmeras variedades regionais. Queijos de ovelha, pecorino, de cabra, de vaca, frescos e curados. O queijo era consumido com pão, em saladas, ralado sobre pratos e alguns eram defumados ou aromatizados com ervas. Ovos, ova, de galinha eram os mais comuns. Ovos de ganso e de outras aves também eram consumidos, cozidos, fritos, pochê ou em omeletes, ova fricha. Muitas receitas de ovos sobreviveram no livro de receitas de Apício. O mel, era o único adoçante disponível em larga escala. A Itália produzia mel de qualidade, especialmente de certas regiões como Sicília e Calábria. O mel era usado em bolos, sobremesas, vinho, mulsum e para conservar frutas. O sapa, ou defrutum, era um xarope de uvas, mosto cozido até reduzir, usado para adoçar e conservar alimentos, também em receitas. Era o açúcar dos pobres. Os romanos faziam 3 refeições principais. O ientaculum era o café da manhã, uma refeição leve tomada ao acordar. Para a maioria, era um pedaço de pão seco, talvez molhado em vinho ou azeite. Alguns acrescentavam queijo, azeitonas ou frutas secas. Era uma refeição rápida, muitas vezes comida em pé, antes do trabalho, e ninguém lavava as mãos antes. Água era escassa. O prandium era o almoço, refeição do meio-dia também leve. Os trabalhadores paravam para comer algo rápido. Pão, queijo, frutas, sobras da noite anterior, legumes frios, ovos. Quem trabalhava longe de casa levava comida embrulhada em um pano. Nas cidades, muitos compravam comida quente nas tabernas, os thermopolia. Comiam com as mãos sujas do trabalho. A cena era o jantar, a refeição principal do dia, geralmente no final da tarde ou início da noite. Para os pobres, era uma tigela de pulse ou pão com legumes,
Se possível, um pedaço de peixe salgado ou toucinho, água ou posca para beber, sentados no chão ou em bancos, com as mãos. Para os ricos, a cena era um evento social que podia durar horas, com vários pratos servidos em sequência, convidados reclinados em sofás e entretenimento como música, dançarinas, poetas. A cena da elite era dividida em 3 partes. A gustatil eram as entradas: ovos, saladas, azeitonas, peixes pequenos, ostras, cogumelos, acompanhados de mulsum, vinho com mel. As primae mensae eram o prato principal. Vários pratos de carne, peixe, vegetais, servidos em sequência, podiam ser pratos elaborados com molhos complexos e guarnições. As secundae mensae eram a sobremesa: frutas frescas e secas, nozes, bolos com mel, queijos doces. Os convidados se reclinavam em sofás, lectos, ao redor de mesas baixas. Comiam com as mãos. Os ricos também, embora usassem guardanapos, e partilhavam os pratos. A ostentação era a regra. Quanto mais raro e caro o ingrediente, melhor. Javalis recheados com outras carnes, flamingos com penas recolocadas, pratos que imitavam outras comidas, tudo para impressionar. A maioria dos pobres, no entanto, não tinha espaço nem utensílios para cozinhar em casa. Moravam em cubículos nos cortiços, sem fogão ou água encanada. A solução era a comida de rua. Havia tabernas e termopolia, estabelecimentos que vendiam comida quente e fria. O termopolium era uma espécie de balcão com buracos para vasilhas de comida quente, como sopas, ensopados, feijão cozido. O cliente comprava e comia ali mesmo, em pé, ou levava para casa em uma vasilha. Escavações em Pompeia revelaram dezenas de termopolia, com afrescos mostrando os alimentos vendidos. Havia vendedores ambulantes que vendiam pão, salsichas, grão de bico torrado, frutas, castanhas assadas nas ruas e praças. E havia comida para levar: pão, queijo, azeitonas, frutas secas, peixe salgado, que se compravam e consumiam sem preparo. Os escravos recebiam rações, cibaria, mensalmente. Uma ração típica podia ser cerca de 4 a 5 módios de trigo, cerca de 35 quilos por mês, além de sal, azeite e vinho de baixa qualidade. Posca. Ocasionalmente, recebiam algumas leguminosas ou peixe salgado. Carne era raríssima. Em grandes propriedades rurais, os latifúndios, os escravos, podiam complementar a dieta com hortaliças cultivadas em pequenos canteiros ou com a criação de alguns animais. A religião romana permeava todos os aspectos da vida, inclusive a alimentação. Antes das refeições, era comum fazer uma pequena oferenda aos deuses lares, protetores da casa, jogando um pouco de comida ou vinho no fogo. Os sacrifícios públicos de animais, hostiae, geravam carne que era parcialmente consumida pelos sacerdotes e, em algumas ocasiões, distribuída ao povo. Havia superstições em torno de certos alimentos. Favas eram associadas aos mortos e a rituais fúnebres, e alguns as evitavam. Ovos eram usados em rituais de purificação. Alface diziam que induzia ao sono. Certos dias do calendário religioso eram considerados dias nefastos para certas atividades, incluindo talvez festins. No primeiro século, o cristianismo ainda era uma seita judaica pequena, mas com o tempo, e especialmente após o Édito de Milão em 313 d.C., o cristianismo influenciaria os hábitos alimentares com jejuns e abstinência de carne em certos dias. Embora no período alto imperial isso fosse irrelevante para a maioria. Os contrastes entre as classes eram profundos. Em um banquete, um patrício podia comer entradas como ostras do Lucrino, ouriços do mar, salada de alface com rúcula, salsichas, cogumelos, ovos de avestruz por exibicionismo.
Os pratos principais incluíam javali assado recheado com lebres e aves, flamingo cozido com tâmaras, lebre com molho doce, peixe fresco como linguado ou robalo com garum, vegetais em molho picante. A sobremesa trazia bolos de mel e queijo, tâmaras recheadas com nozes, frutas cristalizadas em mel, uvas passas, maçãs assadas e vinhos como falerno envelhecido, passum doce, mulsum. Um plebeu típico em Roma, por outro lado, tinha no café da manhã pão duro molhado em água ou vinho barato. No almoço, pão com queijo ou azeitonas, ou um prato de legumes cozidos comprado no Thermopolium, como lentilhas com cebola. No jantar, mais pão, talvez com um pedaço de peixe salgado, sardinha e cebola crua, ou um ensopado de grão de bico com couve, com água ou posca para beber. Um camponês no interior comia no café da manhã pão caseiro e leite de cabra. No almoço, pão, cebola, azeitonas, queijo de ovelha. No jantar, pulse, mingau de espelta, com legumes da horta como couve e nabo, temperado com azeite, ocasionalmente um ovo, raramente carne de porco salgada, toucinho e água da fonte ou vinho aguado da própria produção. Um escravo recebia sua ração de pão ou pulse, uma porção de azeite, um pouco de vinho azedo, posca, sal e ocasionalmente algumas azeitonas ou legumes. Carne só em festas, se o senhor fosse generoso. O comércio e a distribuição de alimentos eram complexos. Em Roma e em outras cidades, o Macellum era o mercado central de alimentos frescos. Um edifício com lojas ao redor de um pátio central, onde se vendia de tudo: carnes, peixes, vegetais, frutas, queijos, pão, especiarias. O Macellum de Pompeia é bem preservado. Além do mercado, havia lojas especializadas como padarias, peixarias, açougues e tabernas que vendiam comida pronta, os termopolia e bebida, as vinariam e calponai. Estabelecimentos que serviam refeições completas eram as popinai, frequentadas pelas classes mais baixas. O império dependia de um complexo sistema de transporte. Ânforas, vasilhas de cerâmica transportavam vinho, azeite, garum, conservas de peixe. Milhões delas viajavam pelo Mediterrâneo. O transporte marítimo era mais eficiente que o terrestre, e Roma importava grãos do Egito e da África, azeite da Espanha, vinhos da Gália. As estradas eram usadas para transporte terrestre, com carroças e animais de carga, mas era mais lento e caro. A annona era o sistema estatal de distribuição de grãos e depois também de outros alimentos para a plebe romana. Era uma forma de controle social e de evitar revoltas. Cidadãos inscritos nas listas recebiam rações periódicas de trigo, ou pão, azeite, vinho, porco. A distribuição acontecia em locais específicos, como o Porticus Minúcia, e as filas eram enormes. Esse sistema mantinha a população alimentada, pelo menos no básico, e o imperador popular. A água era um recurso precioso e perigoso. A maior parte da população dependia de fontes públicas, mas a água era frequentemente contaminada. Os aquedutos traziam água de qualidade para as elites e para as fontes, mas a distribuição era desigual. Sem conhecimento de germes, as pessoas não faziam a conexão entre água suja e doença. As doenças gastrointestinais eram a principal causa de morte, especialmente entre crianças. Disenteria, cólera, febre tifoide eram comuns. Parasitas intestinais eram universais. Quase todo mundo tinha lombrigas, tênias ou outros vermes roubando nutrientes e causando fraqueza crônica. Daí a importância do vinho e do vinagre. Misturar vinho ou vinagre na água ajudava a torná-la mais segura, pois o álcool e a acidez matavam alguns patógenos. Mas para os pobres, que não tinham vinho para diluir, a água era bebida diretamente, com todas as consequências.
A falta de higiene na alimentação era um perigo constante. Não existia o conceito de lavar as mãos antes das refeições. A pessoa comum usava as mesmas mãos para trabalhar no campo, lidar com animais, limpar-se após usar o banheiro e, em seguida, partir o pão e mergulhá-lo na tigela comum. As consequências eram previsíveis: infecções intestinais constantes. Diarreia crônica era normal. As taxas de mortalidade infantil eram altíssimas, em grande parte devido a infecções gastrointestinais transmitidas por alimentos e água contaminados. As moscas pousavam em fezes e depois pousavam na comida, transmitindo doenças. Comer com dentes podres era uma tortura. Sem escovas de dente, sem pasta, sem dentistas, a cárie dental era universal e devastadora. Pessoas jovens perdiam dentes. Infecções dentárias podiam levar a abscessos faciais e à morte por sepse. A dor de dente crônica era parte da vida. Mastigar pão duro com dentes cariados devia ser uma experiência agonizante. A maioria das pessoas comia em utensílios de barro. Panelas, tigelas, jarras e pratos eram feitos de cerâmica, muitas vezes sem esmalte, porosos e difíceis de limpar completamente. A gordura penetrava no barro e, com o tempo, os utensílios adquiriam um cheiro rançoso. Os ricos usavam louças de metal, bronze, prata ou cerâmica fina importada, como a terra sigilata. Garfos eram desconhecidos. As pessoas comiam com as mãos. Facas eram usadas para cortar carne, mas não para levar à boca. Colheres de madeira ou osso existiam para sopas e ensopados, mas a principal ferramenta era o pão. Um pedaço de pão era dobrado e usado como colher para pegar comida da tigela comum. Comer era um ato coletivo. A família se sentava em bancos ou no chão ao redor de uma mesa baixa ou bandeja. Todos comiam do mesmo prato. Essa intimidade física reforçava os laços familiares, mas também facilitava a transmissão de doenças. A alimentação na Roma antiga era um reflexo brutal da sociedade. Desigual, perigosa e, para a maioria, uma luta diária pela sobrevivência. A próxima vez que você se sentar à mesa, diante de um prato variado, com talheres limpos e água potável, lembre-se, você está desfrutando de luxos que imperadores romanos não teriam imaginado. A história da alimentação é também a história da superação humana, da luta para transformar grãos em pão, uvas em vinho e para sobreviver em um mundo onde a comida nunca era garantida. Seja grato por cada refeição. E lembre-se de que, por trás de cada alimento que chega à sua mesa, há uma cadeia imensa de trabalho, história e, muitas vezes, sofrimento. Comer é um ato político, econômico e profundamente humano. Na Roma antiga, como hoje, a mesa era um espelho da sociedade, com todas as suas luzes e sombras.